Oi, pessoal! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre os transtornos da mente e a espiritualidade. Depressão, ansiedade, transtornos no geral, estão ligados realmente à espiritualidade? Pode ser problemas espirituais, magias e obsessores? Sim, gente, pode, tá? É muito comum que quando a pessoa ela tá numa depressão, um espírito obsessor esteja ao lado dela, sim, sugando aquelas energias, ou até mesmo um inimigo espiritual de outra vida, né, que por algum motivo não tenha perdoado essa pessoa, fica ali, né, sugando energias, colocando pensamentos negativos, e aí automaticamente sugere com que a pessoa vá ficando pior e até motivos de suicídio. Tá? Então, por isso que é bem importante, quando a pessoa se encontra em depressão, além dos cuidados, né, precisa estar sendo vigiada, porque isso não é uma frescura, né? As pessoas, elas têm, assim, em mente que aquela doença que ela não pode ver não é uma doença. É um pensamento, é uma falta de vontade de viver, é um desânimo. Uma hora eu vou me aprofundar mais sobre esse assunto, tá, gente? Até porque eu passei por isso, então uma hora eu vou contar um pouco mais sobre isso, mas voltando ao assunto, né? Então, assim, gente, tem sim ligação com o mundo espiritual. A espiritualidade, ela pode resolver esse problema? Então, vamos aí explicar para vocês, né, para quem ainda não tem conhecimento, como funciona a parte espiritual. Nós temos um corpo físico e um outro corpo espiritual, ou seja, nós temos dois corpos, tá? E para isso ficar bem, a gente tem que ter um equilíbrio, tá? Entre um corpo e outro. Então, nós temos que estar sempre na mesma faixa de energia, né? Então, por isso que em outros vídeos eu sempre comentei que não adianta a gente cuidar do corpo, tá toda bonita, bonito, poderoso e poderosa, e por dentro a espiritualidade tá lá no chão, porque você não vai chamar a atenção de ninguém, né? A tua energia não vai estar boa. Então, a primeira coisa é cuidar de ambos, né? A gente não pode esquecer, gente, que um problema de ordem psicológica, ordem mental, tá? Vocês me desculpem os termos, porque eu realmente não sou médica, então eu posso estar usando termos errados, mas é a forma que eu consegui tentar explicar pra vocês, tá? Então, assim, como que eu tava dizendo, se a gente não cuidar da parte física, naturalmente nós não teremos sucesso. Porque, gente, é uma química no cérebro, tá? É algo físico, não é só espiritual, né? Eu já vi pessoas, eu tenho um caso em especial de uma pessoa que tem transtorno de borderline e entra em pânico. A pessoa que cuida dela espiritualmente, né? Porque ela nem tem hoje visão para isso, entra em desespero, né? Me pedindo, pelo amor de Deus, que eu resolva essa situação dessa pessoa. Porém, gente, eu não posso fazer nada se eu cuido da parte espiritual, mas a outra pessoa se nega a fazer o tratamento físico, né? A gente, não adianta, a gente equilibra, mas o físico dela está desequilibrado, né? Os hormônios, a parte toda, né? Cabeça, órgãos mesmo, tá tudo desequilibrado. Então, é óbvio, gente, a gente não vai ter sucesso, tá? Então, se você for em algum lugar, seja onde for, tá, gente? Igreja, centro, kardecismo, seja o que for, budismo, e alguém olhar pra você e falar assim, não, você tem o seu problema de saúde, seja ele qual for, nós vamos cuidar e você vai se curar, né, como a gente vê muitos casos por aí, corre, tá? Corre, porque se for uma doença que te leva à morte, vai te levar, porque o mundo espiritual preparou os médicos e permitiu com que nossa medicina avançasse tanto justamente para que isso, né? Para que os sacerdotes, no geral, cuidassem da espiritualidade, do corpo espiritual, e os médicos fizessem a sua parte no corpo físico. É um trabalho em conjunto, em equipe, embora totalmente diferente, tá? Então, gente, precisa cuidar sim, tá? A espiritualidade, no geral, como eu disse, independente da religião, ela é capaz de ajudar sim, tá? E ela faz aí 50%. Porém, gente, não adianta, tá? E a mesma coisa ao contrário, não adianta só cuidar do físico, né? A gente vê muitas pessoas
eu conheço várias, tá? Que não aceitam, não acreditam, né, na espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, gente, eu falo num geral, todas as crenças, tá? Todas as religiões, né? Que se diz, vamos dizer, ateu e diz assim, não, isso é só físico. Eu vou passar com o médico, eu vou tomar medicamento e vou ficar bem. E ela até tem uma melhora, mas logo ela cai de novo. Ela não consegue encontrar um equilíbrio por causa disso, porque ela tem espíritos que sugam ela, né? Porque que existe um mundo espiritual, independente da crença, ninguém pode negar, né, gente? Porque é tudo tão perfeito. Mas voltando ao assunto, senão eu fujo. Então, precisa sim, tá? Cuidar dos dois lados, jamais abandonar o físico ou jamais abandonar o espiritual. Estando os dois em equilíbrio, claro que vai um tempo de tratamento, né? Uma depressão, ela pode até dar uma melhora, e isso eu falo que eu já estudei bastante sobre o assunto, mas em média, mais ou menos aí, pelo menos uns 2 anos de tratamento, tá? E além de tudo também o tratamento com um terapeuta, tá, gente? Então hoje eu vim explicar um pouco mais, né, sobre a questão mesmo de que não adianta, né? Eu vi uma pessoa que postou lá que fazia trabalhos para curar doenças com o Obaluayê. Sim, o Obaluayê, ele realmente, ele ajuda, ele tira o mal do corpo, e como diz o ponto lá, ele tira a ziquezira, tira a magia, quebra a demanda e afasta tudo que for negativo, mas não vamos esquecer que a gente tem um corpo, tá bom, gente? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado um pouquinho do tema. Se inscreve lá no meu Instagram, que lá eu consigo, me segue lá, né? Que lá eu consigo interagir um pouco mais. Vocês podem sugerir temas que vocês querem ver aqui nos vídeos e tudo mais. Então, gente, me segue lá. @sensitiva _ Fernanda Rodrigues, tá? Me segue lá que lá eu vou conseguir interagir um pouco mais com vocês e deixo umas dicas sobre o que vocês querem saber, além de só simpatias. E é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.